Aqui é minha roça. Aqui, ó, essa parte aqui também tá. Tirar uma mandioca aqui pra... Desse aqui que eu tiro para fazer tucupi, desse aqui que eu faço fumagi. Tudo é desse aqui que a gente planta. O povo macuxi, né, conhecidamente aqui no estado de Roraima, nós temos um conhecimento e a riqueza da nossa cultura, a riqueza dos nossos conhecimentos do povo indígena macuxi. Então, eu posso dizer assim, que nós, indígenas, temos uma educação que aprendemos com os nossos pais, né, com os nossos avós, que é repassado o conhecimento, né, de como sobreviver, de como preparar. Todas as coisas, eles são repassados de geração a geração. Então hoje, acredito eu, que nós, povos indígenas, nós somos ricos em conhecimento, né? Somos ricos em culturas. Mas quando aí mudar, tô ali no babu, mas quando aí mudar, e menos cabia, tu menos cabia, mulher literal mai, e manari caputola e tem menos cai. Aí esquila na mão. Bom, acho que primeiro é interessante falar o que é o IPHAN. Apesar de ser um órgão que já existe desde 1937, em muitos locais ainda não é muito conhecido tanto o órgão quanto o campo de atuação. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É um órgão federal que tem as superintendências nos estados. Então, todos os estados no Brasil têm uma superintendência que auxilia o governo federal a realizar ações locais e também ter uma aproximação maior com as pessoas que residem nesses locais. É o único órgão, né, dessa esfera da cultura que tem esse tipo de representação estadual, infelizmente. Felizmente, a gente consegue contar com esse espaço de diálogo mais direto, né, com comunidades, com grupos, com coletivos e também com detentores, né, como a gente denomina aqueles que detêm o saber e que são o público mais prioritário das políticas de patrimônio. E aí, a partir desse entendimento de ser um órgão que protege, que preserva, que conserva o patrimônio dito da nação, a cultura também foi adquirindo outros significados e a partir da Constituição de 1988 já se trouxe outras noções e referenciais para essa ideia do que seria um patrimônio para a nação a partir do reconhecimento pelo governo federal. Então, como é um órgão do governo federal, é o órgão também que criou essas ferramentas de reconhecimento. Na década de 30 foi o tombamento, que é o tombamento de bem material, que também é o mais comum, que as pessoas mais conhecem, e a partir dos anos 2000 a gente já tem o registro, que é o que a gente chama de patrimônio imaterial. A primeira vez que essa palavra imaterial surgiu foi na Constituição de 88. Então, assim, é importante a gente frisar que isso não surgiu como uma ideia do Estado nacional. Vamos levar em consideração a cultura dos povos tradicionais, dos grupos minorizados historicamente. Foi uma pressão social muito grande, tanto a nível nacional quanto internacional, que culminou numa revisão da ideia de patrimônio nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. E a partir daí foram aprofundando as discussões. Foi muito importante um seminário que aconteceu em Fortaleza, em 1997, que a partir desse seminário e da Carta de Fortaleza, que é um documento
referencial tanto na área do patrimônio material no IPHAM quanto da área de educação patrimonial, levou à criação, à promulgação, melhor dizendo, do decreto 3551 de 2000, que é o decreto que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial e cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. E aí fica o que é patrimônio imaterial. Na Constituição é colocado que são os modos de fazer, os saberes, expressões artísticas, culturais, música, dança, e aí leva em consideração os diferentes grupos constitutivos da identidade nacional. A gente ainda ficava todo debaixo da rede do papai para escutar uma história de Canemé, aí todo mundo ia dormir com medo. Pra cá eu vi Macunaíma já, quando até eu fui lá, para onde são lá no Malocão, lá no Macunaíma, reunião no Macunaíma, né, assim, coisa assim, aí pra cá que eu fui conhecer essa história de Macunaíma, pra lá não falavam disso não. Eu tiro tucupi para fazer cumaji, que é uma coisa muito importante, que eu nunca perdi. Eu nunca perdi, eu vi minha mãe fazendo. E gostaria de dizer também para as pessoas que não deixasse acabar. As pessoas também que estão ainda, que estão seguindo, que sabem fazer, que continuam fazendo, para que nossos filhos, nossos netos venham. Kumash pura magoy tanal unai put hai kogo da yen hasa mogo da yen hasa gada amur ko no boy tanem kushpe more kumash kon kase mur kan be pra akomam tumuta bekse moga kogo da anadai moga kana da shaman huptan da mur thokta moga da mur kta mok sabe nyelin dana da elin dana twin walon elin thana como mur peslin tobe mai ben na mai ana mai bana na mai mur tapai kon kanana mur que aurit kon kazen muro trinchen sraru trinchen ne pimil kuneka anna moru muri pope anna tuma pewana mulurda nega lem tobuya mur kon kazen sene ulanda kon kamulana kumajim sene pimira kru kit pai anna dale dambrana sraru da trindi moru pe pope na amsa kaima kumajit kon kazen mur kumaj purna na tamanura na dop kombe to ya manhã mas coisa para trabalhar crescer amor como calma que tem o senhor Mabu eu tava falando mais com que é a importância da nossa cultura tucupi a gente faz comidas vários tipos de comidas não só molho de pimenta mas sim na carne no frango no peixe a gente consome até no mingau mesmo a gente consome tucupi ele é muito tradicional na nossa comunidade, na nossa cultura, né? É muito importante, porque muita gente, várias pessoas não querem assumir sua cultura, mas é importante, nosso antepassado, né? Eles consomem muito. Então, o tucupi é uma comida típica, é importante no nosso dia a dia, né? Inclusive nós temos, né? Aqui na nossa comunidade, em casa eu tenho. Então é importante nós, pais, nós indígenas, transmitir para os nossos filhos o nosso conhecimento que temos para preservar a nossa identidade cultural, né? É importante que a nossa juventude, as nossas crianças tenham esse conhecimento, porque hoje muitas coisas aos poucos está sumindo,
né, está sendo exterminado pela cultura do não indígena, né? Então é importante isso, a nossa preservação, né? Hoje eu me orgulho, né, de ter o conhecimento que meus pais passaram, né? Hoje ainda a minha mãe vive, graças a Deus, mas ela me deu uma educação indígena que hoje, conhecimento que nós temos em vários setores, né? O conhecimento para sobreviver, né? Que antes os nossos pais não tiveram educação, graduação, mas o conhecimento que eles têm hoje são repassados. Que se moga o seurande que se moga que chumarique que então muito anura muito da serrata que ia né dizer o estão moga anura corene para boa saca nessa minha da quem caixa de que se saco moga que rồi me ane que se que tá zague mulher ane rồi me mulher dai no forno que ane açúcar mulher tem que se catar mulher é o tucupi né rindu ina nada panela da mulher ira kaya isirin stane ina dicaron dulu mulher ane likutumbena com mais pé mulher dentro pude fazilhada mulher que ane eles pa né com eles pa caima tucupi rindu apoque rindu Cumagi. Ela falou que para fazer o cumagi tem que arrancar a mandioca, raspar, ralar e após ralado pegar a massa, espremer na tipiti, tingui e depois pegar o cutupi, colocar no fogão a lenha que ela mostrou ali pro fogão, numa panela grande. Bota para cozinhar até que ele fique numa cor preta, né? Bem pretona mesmo, assim, para ele já virar o cutupi. Que é para poder, depois de cozido, colocar numas vasilhas, na garrafa PET ou vidro mesmo. E aí, já para consumo. Se quiser ardosa, coloca pimenta. Ou então cozinha logo junto com a pimenta. E aí, para bom apetite. É muito importante para que os nossos filhos e netos que vêm aí saibam disso, que é um alimento muito supernatural, né? Que é um alimento que ela dá gosto em comida, em alimentação, principalmente peixe, né? Que nossos filhos, elas precisam saber como fazer, né? Porque nós temos que mostrar para elas como fazer o cumagi, porque é um alimento que vem desde da raiz, né, dos nossos antepassados. É muito importante que eles saibam também, para que futuramente eles levem. Essa água não é muito cheirosa não.
tem nada para empurrar coisa assim, né? Mais forte. Eu fui encerrar com coisa aqui, rapaz. Isso aqui a gente faz para misturar. Ninguém não consegue fazer farinha só de mandioca mole. Pois é, aqui eu estou misturando essa mandioca que nós se alimentamos aqui para fazer nossa farinha. Ninguém não consegue fazer ela só de mandioca mole, e nós temos que misturar com outras mandiocas que seja dura, para a gente poder transformar em farinha. É o contrário do beiju. Quando nós trabalhamos para fazer beiju, nós fizemos só com mandioca seca mesmo, que não precisa colocar na água para poder fazer. Já esse aqui, para fazer farinha, a gente temos que misturar para fazer uma farinha boa, que não é farinha seca. Se fazer farinha seca, tem que ser só com a mandioca também, que seja dura, não seja mandioca mole. Para fazer farinha seca, que nós chamamos. E esse aqui nós chamamos de farinha d'água. Nas comunidades nós chamamos de farinha d'água. Então aqui, agora eu tô colocando aqui no tipiti, para poder tirar o tucupi. Eu vou já levantar aqui para vocês verem como que nós coloca. Ai. Aqui a gente já coloca para tirar o tucupi. Esse tucupi que nós trabalhamos com eles para fazer molho, para fazer cumagi. Daqui nós apuramos ele para ficar bem grosso, onde vira o cumagi. Quando ele está assim, ele está só tucupi mesmo, é aquele que a gente sempre faz molho. Meu filho, alguém traz aquele pau que está lá para mim, no toco do... Aí nós colocamos esse coisa aqui. Aí sentamos. Aí tem mais um garotinho que quer aprender também. Aí ele está aqui comigo. Assim nós tiramos o nosso tucupi da nossa massa para nós poder trabalhar com eles. Aqui nós aproveitamos tudo. Tanto aproveitamos a massa que está aí. Daqui a pouco a gente peneira também para tirar a caroeira, para jogar para os bichos. E aqui do nosso tucupi é o nosso cumagi, que nós aprontamos, que nós vendemos mais caro, porque ele dá muito trabalho, precisa de muita lenha para poder cozinhar, chegar ao ponto que de apurar mesmo, que ele fica bem grosso, para a gente poder fazer. Isso é o nosso trabalho na nossa comunidade, na comunidade indígena, que nós não devemos perder. Nós devemos preservar a nossa cultura. É muito bonito, cada vez que passa está se acabando. Nós não temos mais muitas coisas do nosso trabalho, dos nossos queridos que se passaram, que faziam. Ainda está eu por aqui fazendo alguma coisa do que ficou. O pororo maqui, o mai beta, waru tawaru. O pororo maqui, o mai beta, waru tawaru. O pororo maqui, o mai beta, waru tawaru. Hoje, praticamente, vou dar um exemplo aqui, o tucupi, né, hoje ainda preservado aqui na comunidade, nas outras comunidades, mas ainda preservamos esse conhecimento que foi repassado pelos nossos pais, né? Hoje, né, se você chegar em algumas casas, você encontra ainda o tucupi. É uma comida típica, né, do nosso povo, é a nossa tradição. Crescemos, né? Crescemos com esse alimento, posso dizer assim, né? Então, o tucupi, ele tem duas coisas que é importante saber. Existe
dois tipos de mandioca que nós, povos indígenas, né, existe a mandioca que é doce, que é a macaxeira, e existe a mandioca brava, que é chamado de aipim, né, que muito povo conhece. Aqui para nós existe dois tipos também de tucupi. Existe tucupi cozido, que é mais escura, e existe tucupi também que não é bem cozida, mas ela fica um pouco clara, né? Isso se utiliza em vários cardápios indígenas do povo macuxi, né? Se coloca na damurida, se coloca na pimenta, faz o molho, faz mujicada, que é uma comida típica do povo, que é o peixe misgalhado, mistura com goma, né? Isso coloca um pouquinho de tucupi, ou então macaça, também se coloca tucupi para dar aquele gosto, né? Agora a maneira de como preparar o tucupi. Primeiro, devemos saber como plantar, né? Como plantar? Então a gente planta, a gente cuida, aí depois nós arrancamos, né? E vai esse processo, descascar, ralar, vai no tipiti. A partir do momento que vai espremendo, aí o tucupi vai saindo de forma crua ainda, né? De forma crua. Após isso, depois de tirar do tipiti, os nossos pais colocavam numa panela de barro para poder cozinhar. Então passava horas e horas cozinhando, que é para tirar o forte do tucupi, né? A partir do momento que termina o processo de cozimento, deixa de repouso, aí depois vai para as vasilhas, ou melhor, tem gente que coloca no balde de jamaru, né, que conhecemos balde, cabaça, né, muitas das vezes pode ser grande, pode ser pequeno. Então esse processo ainda nós guardamos. Essa inteligência, ela vem tudo do seu saber natural. Ela já nasce com aquela, já nasceram, os nossos antepassados, elas já nasceram com aquela inteligência. É um dom, né? Que eu acho importante, né, pensar nessa compreensão da memória como algo que é construído coletivamente, né, alicerçado num grupo de pertencimento, né. Então, quando a gente fala em memória, né, a gente normalmente pensa, né, no âmbito individual, nas memórias individuais, né. E é importante, né, lembrar, né, que já nos clássicos estudos da memória, né, nos foi colocado que a memória é algo coletivo, né, tem uma dimensão coletiva, né, porque embora, né, a gente lembre enquanto indivíduos de cenas, de modos de fazer, né, ou de situações, né, a nossa memória está sempre alicerçada em construções que são coletivas, né? Se a gente está lembrando de um lugar, a gente lembra de um lugar que foi construído num determinado tempo, né? E que tem significados também alicerçados num coletivo, né? Se a gente está lembrando ou está fazendo alguma coisa, né, que é algo que se repete no tempo e no espaço, né, então, portanto, no âmbito também da memória, né, essa ação, né, também é alicerçada, né, em processos coletivos, em relações sociais, né. A memória não se dá num vazio, não é um monte de ideia da cabeça de um indivíduo, né? Ela é construída a partir das relações que esses indivíduos têm com outros indivíduos, né? E com o grupo ao qual pertencem. Então, eu acho importante, né?
lembrar, né, desse caráter coletivo da memória que aproxima, né, essa noção, né, ou essa dimensão da memória, né, da dimensão da identidade, né, e que está também associada à ideia de patrimônio. Então essa tríade, né, identidade, memória e patrimônio, estão extremamente interligadas e são praticamente indissociáveis. Pelo que consta no decreto, nós temos no decreto 3551 de 2000, qualquer pessoa ou instituição pode dar entrada ao pedido de registro de um bem. E esse pedido ele é realizado diretamente para a presidência do IPHAM. O que muitas vezes acontece, o pedido de registro ele é apresentado nas superintendências estaduais, porque, enfim, você não vai lá para Brasília para apresentar o pedido. Muitas superintendências auxiliam na construção desse pedido, né? Muitas vezes envolve recolhimento de assinaturas, emissão de carta, por exemplo, quando envolve um reconhecimento de um saber de uma população indígena, por exemplo. Envolve muitas vezes a associação, quando tem que a representa, cartas demonstrando o interesse, fazendo a descrição de qual é o bem que quer ser patrimonializado pela instituição, atas de reuniões, porque também tem que se demonstrar que é uma ideia que é compartilhada por um coletivo, não é o interesse de uma pessoa só. É muito importante que isso represente um grupo, não necessariamente que esse grupo tenha que ser 100, 1000, 10 mil pessoas, mas é importante que demonstre que existe um coletivo que tenha esse interesse e, quem sabe, durante esse processo consiga abarcar e até ampliar quando acontece esse campo, esse território de identificação e de trabalho do bem. Torcendo para Tipiti, arrumar maná, né? Maná que toda, mas quando aí mudar torcendo babu, mas quando aí mudar, e menos cabia tu menos cabia, mulher literal mãe e manari que toda e tem menos cai. Aí esquira na mão, esquira, né? E daí, desde que uma coisa espetada, né? O que era eu ver, né? Menos cabo toda. A moca da mãe dá, penalongon dá, antigo da mãe dá, todo de não babu, manaca babu, seurando, cabo toda. Macunaíma. Ela falou que o Macunaíma, ele descobriu essas tranças, esses conhecimentos que ele transmitiu para os seus futuros filhos em pedra. Desenho que tinha na pedra, aquela tipo trança que ele viu. Dali que ele tirou, que ele foi fazer com arumá, com jacitara, já em formato de peneira. O pororo maquio, mas betawaru, tawaru. O pororo maquio, mas betawaru, tawaru. É com vocês o caxiri na cuia, é com vocês o shot da alegria. É com vocês o caxiri na cuia, é com vocês o shot da alegria. Bebe caxiri, bebe macuxi, bebe macuxi, bebe caxiri. E come malagueta, e come murupi, quem sabe do sabor é o índio macuxi. Bebe caxiri, bebe macuxi, bebe macuxi, bebe caxiri. Come malagueta e come murupi, quem sabe do sabor é o índio macuxi. É com vocês o caxiri na cuia, é com vocês o shot da alegria. É com vocês o caxiri na cuia, é com vocês o shot da alegria. Bebe caxiri, bebe macuxi, bebe macuxi, bebe caxiri.
come malagueta e come murupi. Quem sabe do sabor é o índio macuxi. Bebe caxiri, bebe macuxi, bebe macuxi, bebe caxiri. Come malagueta e come murupi. Quem sabe do sabor é o índio macuxi. É com vocês o caxiri na cuia. É com vocês o shot da alegria. É com vocês o caxiri na cuia. É com vocês o shot da alegria. Bebe caxiri, bebe macuxi, bebe macuxi, bebe caxiri. Come malagueta e come murupi. Quem sabe do sabor é o índio macuxi. Bebe caxiri, bebe macuxi. Nas áreas indígenas e andava escrevendo. Hoje nós vemos, na verdade, não foi o que é mentira, né? E a gente tá aí a prova, né? Tá aqui a prova. E aí, Hermânia, aqui a gente tá vendo por onde passou o Macunaíma. Aqui era um trajeto dele que ele fazia quando ele ia para o Monte Roraima. Agora mesmo nós estávamos falando sobre Macunaíma, eu conversando com o menino lá, um tuxal da Aramacém, eles falam assim, que hoje Venezuela passa por uma crise por conta que levaram o monumento de Macunaíma para fora, para os exteriores. E enquanto não voltarem com o monumento de Macunaíma, Venezuela vai ficar nessa crise até quando vir o monumento de Macunaíma, que foi levado do Monte Roraima. Está aqui a prova, este é o caminho de Macunaíma, passa na Pedra Pintada, passa aqui na Nova Esperança, então a gente sabe que esse aqui é uma rota dele. Podemos descobrir mais ainda aqui caricatura dos nossos antepassados, por onde eles passaram. Então, isso aqui é uma prova. Aqui está se construindo aqui o alagamento da BR-174. Essa é uma preocupação nossa, dos indígenas. Eu, como coordenador daqui do Alto São Marco, eu tenho essa preocupação. Por quê? Porque nós damos valor no que é nosso. Esse aqui é uma história para mim, foi uma história para mim, será para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, e aí, excessivamente, nosso povo indígena vai ter esse conhecimento. Tirando ela daqui, nós não vamos mais, vai desaparecer a nossa história. Então aqui está a prova do nosso chefe, do nosso pajé, que era forte, que era o Macunaíma. É isso, irmã. Durante a produção deste documentário, tivemos a triste notícia que este sítio foi destruído pela empresa contratada pelo DENIT para ampliar a BR-174, que passa por dentro da terra indígena São Marcos.